Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Essa videoaula faz parte do curso de Introdução à Cibersegurança da Cisco. Esse curso também faz parte do nosso Encontro de Tecnologia de Informação do IFPR Campus União da Vitória, é o nosso evento de abertura. Tá? E essa videoaula ela tem a finalidade aí de mostrar para vocês o processo de conseguir o acesso ao Packet Tracer, que é um software muito importante aí no mundo da Cisco, e de resolver a primeira atividade do Packet Tracer desse curso. Tá? Então vamos lá. Vou começar a apresentação aqui da minha tela para vocês. Aí. Então essa é a tela do NetAcad, né? Que é o sistema onde a gente faz cursos na Academia Virtual da Cisco. Quando você cria a tua conta no NetAcad, você ganha o direito de utilizar alguns softwares da Cisco e alguns materiais dele que são muito importantes. São uma empresa de grande porte aí no mundo de redes, e um desses softwares é o Packet Tracer. Tá? Para você conseguir ele, ele fica aqui na aba Recursos, Baixar o Packet Tracer. Tá? Acessando Baixar o Packet Tracer, abre essa telinha que vai ter algumas explicações, e para nós aqui nós vamos direto baixar a versão do Windows, do Linux ou do macOS, ou qual for a do sistema operacional que você está utilizando. Clica na versão, ela vai baixar, você clica aqui, ele vai proceder com a instalação. A instalação é simples e direta, avançar, avançar, aceito, avançar, 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 concluir. Ela vai fazer toda a instalação para você, nesse software que já está na versão 8. O Packet Tracer, para quem não conhece, é um software de simulação de redes. Tá? Então, nele você consegue colocar equipamentos de redes, switches, roteadores, access points, computadores, notebooks e fazer toda a configuração para fazer esses aparelhos se conversarem em rede. Tá? Ele também faz toda uma simulação de nível muito baixo de tudo isso, ou seja, você entra no sistema operacional dos switches, dos roteadores, por exemplo, e faz toda a configuração. Então é um software de simulação muito utilizado em todos os cursos da Cisco, não apenas nos cursos de rede. Tá? Terminei a instalação, eu vou aqui na minha NetAcad, eu vou no Estou Aprendendo, vocês vão no Estou, eu vou no Estou Ensinando, vocês vão direto no Estou Aprendendo, tá? Para vocês nem aparece essa opção Estou Ensinando. Vamos iniciar o curso de Fundamentos em Cibersegurança. Essa é a telinha inicial dele, ele tem algumas informações importantes aqui em cima, que eu gostaria que todos lessem antes do início do nosso curso. Algumas informações da Cisco com relação a esse curso. E aí o nosso currículo, tá? Todo o material e os testes de cada um dos 8 capítulos que fazem parte desse curso. Nós vamos direto para o capítulo 1, então quando eu clico aqui ele vai me abrir o material do capítulo, tá? Todo o material de leitura do capítulo. Nós vamos direto para a atividade do Packet Tracer. Eu vou clicar aqui em cima para mim poder selecionar qual é o capítulo que eu quero. Tá? Essa atividade do Packet Tracer está no capítulo 1535. Tá? Então, aqui ele está me apresentando essa atividade do Packet Tracer e ele vai me dizer o que eu consigo, o que é para mim fazer. Fazer a configuração do servidor FTP, configuração do servidor web, configuração do servidor de e-mail, configurar um servidor DNS, servidor NTP e servidor AA. Tá? Então, eu vou baixar aqui direto o arquivo PKA, que é o arquivo de atividades do Packet Tracer. Tá? E vai baixar esse arquivo para mim. E quando eu clico nele, ele vai abrir direto o Packet Tracer com essa atividade. Tá? Primeira vez que vocês abrirem o Packet Tracer, ele vai pedir para você logar com a sua conta do NetAcad. Você coloca teu usuário com a senha do NetAcad e ele vai permitir que você use sem nenhuma restrição de tempo ou qualquer outra restrição esse sistema. Tá? Aqui ele sempre abre para nós, quando eu baixo uma atividade, um arquivo de explicação do que é para mim fazer.
Né? Nos cursos mais avançados, nos cursos de rede, nos outros cursos, aqui ele vai me mostrar somente o que é para mim fazer e não como fazer isso. Tá? Nesse curso, como ele é um curso de introdução à cibersegurança, essa descrição é diferente. Ela não só me mostra os objetivos no histórico, mas também me mostra como fazer cada uma dessas coisas. Então, facilita bastante a nossa atividade. Tá? Vamos resolver junto aqui. Lembrando que no final ele atribui uma pontuação para cada uma dessas atividades que eu vou conferir, vou fazer essa correção usando o botão Check Results. Tá? Para este curso que nós estamos fazendo no momento, não há necessidade, não há uma prova, uma avaliação do Packet Tracer. Então, essas atividades do Packet Tracer, elas são opcionais, mas elas garantem um entendimento um pouquinho melhor do que fazer e de como algumas coisas se encaixam aí nessa conversa de cibersegurança. Tá? Então, histórico do cenário, nessa atividade você configurará os componentes básicos de um servidor, a configuração do endereçamento IP já está concluída. Então a gente não precisa se preocupar com fazer a configuração do endereçamento IP de cada um dos servidores e dos roteadores e switches que tiver aí nessa atividade. Você utilizará a guia serviços em vários servidores para implementar o serviço de FTP, web, e-mail, DNS, NTP e AAA. Tá? E aqui ele vai me mostrar um resuminho da estrutura dessa rede. Quais são os servidores, qual o endereço IP de cada servidor, a máscara e as demais informações que forem necessárias. Tá? Vamos para a parte 1, então. Configuração do servidor FTP. Passo 1, ative o serviço FTP. Então, nós vamos começar indo lá para o Metropolis Bank HQ. Metropolis Bank HQ está aqui. Quando eu der 2 cliques na nuvenzinha dele, ele vai me mostrar a rede interna desse lugar virtual aí, que é o Metropolis Bank HQ. E ele está me dizendo para clicar no servidor FTP Web. Então, o servidor FTP Web está aqui. Tá? Cliquei uma vez, ele já vai me mostrar a interface de configuração desse servidor. Aqui ele está me mostrando a telinha física dele. Repare que algumas dessas abas podem estar desabilitadas de acordo com a atividade do Packet Tracer que vocês forem fazer. Nesse caso, se eu vir, por exemplo, na aba Config, ele vai me dizer que a aba Config está bloqueada. Não é para me mexer ali. Tá? Então, vamos voltar para o servidor FTP Web. Ele está me dizendo para ir lá na guia Services e clicar em FTP. Services FTP. Essa tela aqui, ela simula uma tela de configuração de serviços de algum servidor. Tá? Óbvio que dependendo do sistema operacional que você tiver instalado no teu servidor, da forma de gerenciamento, dos serviços que você tiver, essa telinha, né, a tela de onde você vai fazer a configuração dos serviços, ela vai ser diferente. Tá? Quando você tem um Linux rodando somente com linha de comando, você vai fazer essa configuração, cada um desses passos aqui por linha de comando. Quando você tem um Windows ou um Linux rodando com interface gráfica, você vai ter uma interface gráfica para executar cada uma dessas instruções. Tá? Aqui ele nos mostra uma interface simplificada que nos permite fazer algumas configurações. Tá? Então, clica na aba Serviços e então em FTP. Cliquei em FTP já, ele me manda ativar o serviço FTP usando o botão na parte superior. Então, ativei o serviço FTP e agora eu preciso permitir o acesso dos usuários ao servidor. Então, nós vamos criar os usuários aqui, o usuário Bob, Mary e Mike, cada um com a senha padrão Cisco 123. Cada conta do usuário deve ter as permissões totais no servidor. Então, vamos lá. Ativei os serviços já. Vamos criar o usuário Bob, senha Cisco 123, com as permissões totais, adicionei. Usuário Mary, Cisco 123. E aí, se eu inverter, se eu errar o nome, escrever, por exemplo, a Mary errado aqui, lá embaixo, quando eu for fazer a verificação, a correção dessa atividade, ele vai me descontar alguns pontinhos e vai dizer, olha, o usuário Mary, que era para criar com Y,
não foi criado. Então, é bacana que esse sistema ele é autônomo, nos permite aí um estudo de várias áreas, usando essas atividades prontas de forma bem autônoma mesmo, bem autodidata. Que ajuda bastante, principalmente nesse mundo aí da certificação, onde você tem um acesso, né? Hoje é mais fácil, internet, YouTube, tudo facilita aí, mas você ainda tem uma quantidade de informações limitada sobre várias coisas. Então, esse tipo de software nos ajuda bastante. Usuário Mary, senha Cisco123, todas as permissões, adicionei. Terceiro usuário é o usuário Mike, senha Cisco123, todas as permissões, adicionei. Então, fiz toda a configuração, conforme eu vou fazendo, ele já salva isso automático. Aqui embaixo ele tem um arquivo de configuração de tudo isso. Terminei o FTP, vou fechar. Tá? Agora ele está me mandando configurar, passo 2, configurar o servidor da web. Então, Metropolis Bank HQ, eu já estou lá. Clique no servidor FTP Web, mesmo servidor que nós estávamos trabalhando antes. Verifique o serviço HTTP. Então, serviços HTTP. Tá? Ative o serviço HTTP e HTTPS usando os botões na parte superior. HTTP e HTTPS. Tá? As demais configurações ele me manda deixar automático, ele não manda mudar nenhuma configuração disso. Então, terminei. Agora, passo 2 dessa segunda parte, verificar se o serviço HTTP está funcionando. Então, nós vamos lá para o computador da Sally, que está aqui, tá? Ok. Abri o computador dela. E clique na guia desktop, área de trabalho. Então, guia desktop. Aqui é uma simulação de alguns programas que estariam rodando nesse computador dessa usuária chamada Sally. Tá? Ele está me mandando abrir o navegador web browser. Tá? E navegar no site da Cisco, www.cisco.corp. Clico em Ir. Nesse caso, ele vai demorar um pouquinho e vai dar uma mensagem de erro ou não vai retornar. Isso faz parte do exercício que essa atividade propõe. E agora ele manda eu navegar para o endereço de IP 10.44.1.254, que é o endereço IP desse servidor. Quando eu clicar em ir, agora sim ele vai me mostrar essa página web que está hospedada nesse servidor web. Pergunta aqui nesse passo 2, por que um usuário consegue navegar, nesse caso, para o endereço IP, mas não para o endereço FQDN, o endereço completo www.cisco.com. Nesse caso, é porque nós não fizemos ainda a parte 3, configuração do servidor DNS, que é o servidor responsável por fazer a tradução desses nomes, tá? Desse serviço de nomes, traduzir o cisco.corp para o IP. Tá? Então, terminamos o passo 2, a parte 2, vamos para a parte 3, configurar esse servidor para ver se as coisas voltam a funcionar como deveriam. Tá? Então, parte 3, ativar o serviço DNS. Vamos lá no servidor e-mail e DNS. Aqui o servidor e-mail e DNS. Na aba Serviços, DNS. O serviço DNS está desabilitado. Então, vamos ativar ele. Ele também manda criar os registros DNSA dentro desse servidor. Tá? Então, eu vou criar serviço e-mail.cisco.corp com o endereço 10.44.1.253, tá? E vou adicionar. Então, fiz o A, agora vamos fazer o B. Vamos criar o registro A, então está selecionado o tipo A, é www.cisco.corp. O endereço correspondente 10.44.1.254. Tá? Terminei, agora sim ele está me mandando fazer a verificação se o serviço DNS está funcionando. Então já está ativado, já tem algumas configurações aqui. Vamos voltar lá no computador da usuária Sally. Tá?
Vamos no navegador web e agora ele está me mandando acessar www.cisco.corp. Reparem que quando a gente fez isso antes de configurar o servidor DNS, não foi possível acessar a página. Se a gente esperasse o suficiente, ele ia dar uma mensagem de erro. Tá? Por que que agora eu posso? Porque agora eu tenho um serviço de DNS do Main Name Service rodando na minha rede que está fazendo a tradução desse endereço para o endereço IP que eu configurei. Tá? Então agora, sim, o servidor DNS está funcionando 100% e o servidor HTTP está funcionando 100% já com essa conversão de nomes pelo serviço DNS. Tá? Terminamos a parte 3 e vamos para a parte 4. Vamos para a parte 4. Clica no servidor, que é a configuração do servidor de e-mail. Tá? Clica no servidor e-mail DNS. Tá aqui. Aba Serviços, clica no e-mail. Aqui está o e-mail. Tá? Ele me manda ativar os serviços SMTP e POP3. Então, tanto serviço de envio quanto de recebimento de e-mail. Criamos o domínio aqui no passo 2, o domínio cisco.corp. Tá? Configurei o domínio. E agora vou criar as contas de e-mail. Fio, com a senha Cisco123. Estamos aqui no passo 2B. O usuário fio. Vou até copiar essa senha para facilitar. Usuário Sally, com a mesma senha. Usuário Bob, com a mesma senha. Usuário Dave, com a mesma senha. Usuária Mary, com a mesma senha. Usuário Tim, com a mesma senha. E o usuário Mike, com a mesma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí todos configurados no servidor. Tá? Então agora vamos para o passo 3. Configure os e-mails, os clientes de e-mail que o usuário vai utilizar. Vamos lá no computador da Sally novamente. Tá? Na aba Desktop, área de trabalho. Vamos clicar em e-mail. Então vamos fazer aí a configuração dos e-mails da usuária Sally. Está aqui o ícone do e-mail, cliquei nele. Aqui ele me pede algumas informações. Vamos preencher de acordo com o que está me pedindo a atividade aqui. É importante para conseguir a nota completa lá no final. Nome, Sally. Endereço de e-mail, sally@cisco.corp. Servidor de e-mail de entrada e saída. Tá? e-mail.cisco.corp. Entrada, saída também. Nome do usuário, Sally. Senha Cisco 123. Tá? Repita o passo 3B no computador do Bob, mas mudando o nome do usuário de Sally para Bob. Tá? Vamos lá no computador do Bob. Não é nada confio. Nada desktop. Vamos para o e-mail do Bob. Meu nome é Bob, meu e-mail é bob@cisco.corp. Endereço de entrada de saída, tá? Nome do usuário, Bob, Cisco 123. Tá? Salvei as configurações aqui. Eu acho que eu esqueci de salvar as configurações na série. Esqueci mesmo. Então vamos lá. Sally, cisco.corp. Sally, Cisco 123. Então, salvei. Agora sim ele está me mostrando a área de entrada, né, a telinha de entrada de e-mails da Sally e do Bob. Então, aqui a telinha de entrada de e-mail. Seria como a caixa de entrada aí, do navegador de e-mail. Pergunta por que o serviço de e-mail exige que SMTP e POP3 estejam ativados. Aquilo que eu falei para vocês. Um é um dos serviços de envio e outro é um dos serviços de recebimento de e-mails utilizados. Então, se a gente quer fazer o envio e o recebimento, eu preciso ativar e configurar de maneira correta esses dois serviços. Beleza? Antes de fazer o envio de e-mails, ele está me pedindo para fazer
a configuração do servidor NTP, que é o servidor de tempo. Tá? Antes disso, ele até não manda fazer o envio de e-mails, mas eu poderia, por exemplo, aqui no computador da Sally, vir aqui e clicar em Compose para escrever um e-mail para o bob@cisco.com. std e-mail. std e-mail. Tá? Posso fazer essa configuração, como eu falei para vocês. Esse programa é muito complexo, ele simula o funcionamento de tudo. A gente teria inclusive modos de fazer, entrar no modo de simulação e ver os pacotes, ver os frames dessa comunicação, dessa troca de e-mails indo e vindo pelos nossos aparelhos de rede. Isso faz parte de outro curso, a gente chega lá um dia. Tá? Então, vou enviar esse e-mail. Enviou. Tá? Tá enviado. Vamos ver se o Bob recebeu. Recebeu. Está aqui. Recebemos o e-mail da Sally. Recebi terça-feira, 2 de março de 2021, às 3h55, 44. Então, o meu serviço de e-mail também está funcionando 100%. Vamos lá para o servidor NTP, parte 5. Então, vamos abrir o servidor NTP. Vamos para a aba de serviços, NTP, vamos ativar. Tá? Então, ativei o serviço NTP, e ele manda também fazer a proteção desse serviço NTP, que é através da autenticação NTP. Então, vamos ligar a autenticação, chave 1, senha da chave 1, Cisco 123. Tá? Então, está aqui a minha configuração, feita no servidor de tempo também. Servidor AAA, aqui vale a pena lembrar, pessoal, que ele fez essa separação de serviços em vários servidores diferentes para simular o funcionamento de uma empresa maior, onde teria esses servidores ou separados ou de forma física ou de forma virtual, para ter uma melhor organização na rede, uma distribuição melhor dos recursos, uma garantia de segurança melhor. Então, tem vários motivos para mim fazer essa separação. Nessa atividade, nada impediria que eu tivesse, por exemplo, os 6 serviços rodando num servidor só. Funcionaria tranquilamente. Tá? Mas aqui ele está me mostrando uma estrutura mais similar aí a uma empresa de porte um pouco maior. Vamos lá fazer a configuração do serviço de autenticação. Então, vamos no servidor NTP-AA, clica em Services AAA. Tá? Se o nosso servidor ative o serviço AA, utilizando o botão na parte superior, liguei o serviço. Agora vamos fazer as configurações de rede, de AA na rede. Tá? Então, o nome do cliente, client name, HQ, router, com o cliente IP 10.44.1 e a senha secret aí, Cisco 123. Adicionei ele para salvar as informações do cliente. Aqui embaixo ele pede para mim fazer a configuração de conta do usuário. Vamos adicionar um usuário admin com a senha Cisco 123 também. Tá? Adicionei. Terminei toda a minha configuração. Reparem que ele não me mostra, não faz os testes de todas essas configurações. Por quê? Porque isso vai fazer parte das próximas atividades do Packet Tracer, no decorrer desse nosso curso. Lembrando, essas atividades elas são opcionais, mas eu realmente recomendo muito que todos façam elas para ganhar intimidade com esse sistema Packet Tracer e para fazer firmar esse conteúdo. Vocês vão ver que nas próximas atividades ela tem mais conteúdo voltado para a questão de segurança, de invasão, de quebra de senha. A gente vai ver como que isso funciona nas próximas atividades. Terminei toda a configuração. Vamos clicar aqui no botão Check Results para ver o resultado. Tá? Aí, ele está me dando alguns pontos como não feitos. Vamos descobrir o que está acontecendo aqui. Reparem que o que está feito certo, ele marcou com o checkzinho verde. Tá? E aqui no
router, ele está me dizendo que eu não configurei o cliente IP e o secret de maneira correta. Tá? Vamos voltar lá para descobrir se isso é um problema dessa atividade que foi mal configurada ou se eu fiz alguma coisa errada aí. Tá? Mas, de qualquer forma, nós tivemos um score de 57 um total de 63 nessa atividade, 28 itens corretos de 31. Então, vamos lá. Será que eu pulei alguma coisa aqui? HQ, underline router, IP do cliente 10. Oh, fiz errado. 10.44.1.1. Vamos modificar e salvar. Cliente P104411. Tipo radius. Senha Cisco 123. Salvei. Salvei. Vamos ver se ela vai. Agora sim ele já está me dizendo que eu concluí com sucesso essa atividade no Packet Tracer. Vamos ver nos itens. Aqui. Tá? Então, agora sim, eu tinha errado o endereço do IP. Agora sim, essas três que estavam erradas também estão corretas. Conseguimos o score máximo, 63 pontos, com o total de 31 desses itens feitos de maneira correta. Ok, pessoal? Obrigado pela presença, obrigado por assistirem aí. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, manda nos comentários e fiquem aí. A semana que vem nós começamos nosso curso propriamente dito. Tá? Obrigado a todos e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.